Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Oi, eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia. E eu sou Heitor Peixoto, jornalista da TV Assembleia. Gente, se coloque na seguinte situação: você acorda cedo, trabalha o dia todo, sem intervalo, sem descanso, come mal e chega no fim do expediente, não pode ir embora do seu emprego, tem que dormir lá onde der. Não tem salário, pelo contrário, deve o seu patrão, você quer fugir, mas não consegue ou não tem para onde ir. Pois é, deve ser desesperador, né? Parece até coisa de filme, mas a verdade é que nós estamos falando do que acontece hoje, agora no Brasil, né, Grazi? Só em 2025, mais de 2.700 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão no país, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. E detalhe que Minas Gerais lidera esse ranking, né? O nosso estado é o que tem o maior número de casos identificados. Naquela lista suja do trabalho escravo, divulgada pelo governo federal todo ano, aparecem mais de 120 empresas autuadas em Minas. E é sobre isso que a gente quer conversar aqui nesse episódio, o trabalho escravo contemporâneo. Porque enquanto o país discute melhorar a jornada de trabalho, ainda existem pessoas que saem de casa atrás do ganha-pão e terminam, né, Grazi, sem o direito mais básico, que é a liberdade. E a nossa convidada para essa conversa é a professora Lívia Miralha. Ela é doutora em Direito do Trabalho, coordenadora da Clínica do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG, referência nesse tema. Seja muitíssimo bem-vinda ao Politiza, professora. Eu que agradeço o convite e agradeço a abertura para a gente poder debater um tema tão importante. Lívia, o que faz uma situação ultrapassar o limite da ilegalidade se tornar condição análoga à escravidão na prática? Bom, na prática a gente tem um dispositivo no Código Penal, que é o artigo 149, que estabelece como crime a submissão de alguém à condição análoga à escravidão. Estabelece 4 modalidades para caracterização do crime. Submissão à condição degradante de trabalho, a jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalho forçado. Então, e é importante dizer que basta a ocorrência de uma dessas 4 hipóteses para que a gente tenha a caracterização do crime. Agora, quais são as violações mais comuns e as diferenças que acontecem entre meio rural e meio urbano? Bom, talvez pareça que são conceitos amplos, né? O que é condição degradante, o que é jornada exaustiva, o que é servidão por dívida, o que é trabalho forçado. A gente tem uma instrução normativa do Ministério do Trabalho e do Emprego, que é a Instrução Normativa 2 de 2021, que estabelece o que é condições degradantes e jornada exaustiva, servidão por dívida e trabalho forçado, e estabelece quais são os indicadores dessas condicionantes. A gente realizou algumas pesquisas na Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e a gente foi atrás para tentar descobrir, né, dos 4 tipos, qual era o que aparecia mais no trabalho em condições análogas à escravidão atualmente. A gente descobriu que em 98% dos casos aqui em Minas Gerais, a gente está falando de condições degradantes de trabalho. Em 100% dos casos, a gente está falando de ausência de instalação sanitária, ausência de água potável e alojamento precário. Dormir num alojamento ao relento, com bichos peçonhentos, sem colchão, sem cama, sem banheiro. Sem banheiro. E aí, né, ainda tem isso. Não ter uma água potável para poder beber. A água normalmente que é utilizada é a mesma de um riacho qualquer, que é utilizada para banho, para necessidades fisiológicas, para fazer os alimentos. Tudo isso é uma condição que ela é inaceitável em pleno século XXI. A gente vai até ouvir aqui, doutora Lívia, um relato que foi feito numa audiência pública da Comissão do Trabalho da Assembleia de Minas, e essa reunião foi em Pouso Alegre, no sul do estado. Esse relato é do Jorge Ferreira dos Santos Filho, que, aliás, já participou de outras audiências aqui na Assembleia. Ele é coordenador da Articulação dos Empregados Rurais de Minas e foi vítima do trabalho escravo, ou seja, conhece esse universo de perto. Vamos ouvir? Ex-vítima do trabalho escravo por 3 vezes. Aos 14, em
Ibiaí, no norte de Minas, aos 17 em Jequitaí, numa padaria, aos 21 em São Tomé das Letras, na estação de Pedra. E nenhuma delas eu fui resgatado. O patrão não rouba a hora extra, ele rouba a dignidade humana das pessoas. É disso que nós estamos falando quando falamos do trabalho escravo. É do cara pegar um trabalhador lá na Bahia, ou no Vale de Jequitinhonha, de uma cama, ainda que simples, e colocar ele para dormir no chão. Tirar a mulher que tá lavando a roupa dela num tanquinho ou numa máquina e colocar ela para lavar roupa num pneu com um pedaço de lona preta, tirar ela do fogão lá na casa dela e colocar ela para cozinhar no chão. De colocar os camaradas para trabalhar de domingo a domingo sem nenhum descanso, sem receber adicional de salubridade, sem receber hora extra, recebendo salário mínimo mais alguma coisa. Essa fala dele de que foram 3 vezes que ele esteve em trabalho escravo e nunca resgatado. Bom, eu acompanhei um pouco dessa audiência, ele dizendo que isso era uma prova da falha do Estado, né, em fazer esse resgate. E também, professora Olívia, me dá uma ideia de que parece que é uma situação completamente normalizada, naturalizada, parece que é um elemento da paisagem, o trabalho escravo, especialmente aí no meio rural que ele está mencionando. Com certeza. A gente percebe, né, e as pesquisas comprovam isso, os dados também, que a maior incidência do trabalho escravo ainda é no campo, embora a gente tenha um crescimento nos últimos anos do trabalho escravo no âmbito urbano, mas de fato essa incidência maior no âmbito rural parece fazer parte da paisagem. Aqui em Minas Gerais, as atividades que mais concentram resgates de trabalho incondicional para a escravidão são o café e o carvão. E essa fala do Jorge, no sentido de que ele, né, trabalhou por 3 vezes, mas nunca foi resgatado, mostra uma outra face que eu acho importantíssima de ser dita, que é a invisibilidade. Então, assim, quando a gente fala que há um maior número de resgates está no café e no carvão, isso não necessariamente significa que sejam as indústrias que mais estão escravizando pessoas. Elas estão sendo fiscalizadas e estão se encontrando pessoas nessa situação nelas. Mas e tantas outras locais de trabalho, outras empresas, outros setores que não estão sendo fiscalizados e que muito provavelmente estão encobrindo práticas nas quais as pessoas estão sendo submetidas à condicional da escravidão, como bem disse o Jorge. Doutora Olívia, e nessas pesquisas de vocês aparece um perfil das pessoas mais vulneráveis? Sim. Aqui em Minas Gerais, os trabalhadores vêm principalmente do interior da Bahia e do norte de Minas Gerais, o que é um retrato do que a gente vê no trabalho escravo, pessoas oriundas de regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. São municípios muito pobres do nosso estado ou de outros estados. No caso de Minas, principalmente interior da Bahia e interior do Maranhão também a gente encontra. Principalmente homens que vêm buscar trabalho, né, na lavoura, no café, no carvão, entre 18 e 34 anos, com baixo índice de escolaridade e pretos ou pardos. Uma continuidade da escravidão histórica que a gente vê e de uma política pública que nunca se realizou lá no 13 de maio de 1888, que foi a verdadeira inserção social da população negra que foi libertada no Brasil. Então a gente sofre com os efeitos disso até hoje, né, com uma libertação que não veio acompanhada de uma inserção efetiva. Professora Olívia, eu me ponho também a pensar em quem que são esses exploradores, esses recrutadores. Eles também têm uma cara, têm um perfil? Dentro desses setores econômicos que eu já disse, né, via de regra em Minas, café, carvão, milho, também tubérculos, a gente teve um caso grande na cebola e no alho, alguns em 2023, salvo engano, enfim, né, principalmente na agricultura. E normalmente a submissão à condicional da escravidão acontece em uma pequena fazenda ou uma fazenda de médio porte. Mas aí a gente precisa avançar nessa discussão e talvez avançar num projeto de lei que está em tramitação na Câmara, então um projeto de lei, né, nível nacional, de responsabilidade da cadeia produtiva. Por quê? O que a gente vê muito acontecendo na prática? São pequenos empregadores ou médio empregadores, produtores rurais de pequenas e médias fazendas, cuja produção é destinada quase que 100% para uma grande empresa,
muitas vezes exportadora dessa matéria-prima para países, né, da Europa, dos Estados Unidos e etc. E esses pequenos ou médios produtores não têm capacidade econômica suficiente para poder serem responsabilizados pelo crime. Além disso, a gente tem sempre que lembrar que quando a gente está falando de um crime contra a dignidade da pessoa humana, que é considerado um crime de lesa humanidade, que é um crime internacionalmente, né, inclusive reconhecido pela ONU como um dos piores da história da nossa sociedade humana, há de se responsabilizar todas aquelas pessoas, todas aquelas empresas que, de alguma forma, se beneficiaram da mão de obra. Não só aquela pequena fazenda, mas a grande que recebeu essa produção, né? Uma corresponsabilidade. É isso que esse projeto faz. O projeto faz isso, e assim, né, a gente sabe que o direito está aberto a vários tipos de interpretação. Na minha percepção, a gente não precisava nem de um projeto de lei, porque a própria lei 6.019 de 74, que é a lei que fala sobre terceirização, fala que com relação às normas de saúde e segurança no trabalho, a responsabilidade da empresa tomadora, ou seja, da empresa líder, né, da empresa que está ali contratando serviços, é uma responsabilidade solidária. Então, se eu tenho responsabilidade com relação à saúde e segurança, que dirá a responsabilização com relação a um crime que está diretamente relacionado às condições de saúde e segurança no trabalho. E aí eu tenho que ser realista também, né? A gente sabe que na prática, embora eu esteja aqui defendendo, falando que há argumentos jurídicos sólidos para essa responsabilização, a gente vê que na prática ainda há uma dificuldade da gente conseguir isso mesmo em juízo. Então a gente conseguiu ser bem sucedido em um caso, mas em quase todos os outros a gente não conseguiu a responsabilidade da cadeia produtiva. De fato, se a gente tiver uma lei que não suscite nenhum tipo de dúvida com uma redação que possa gerar outra interpretação, talvez a gente avance nesse caminho. Essa grande empresa lá no final da cadeia, em geral, assim, quando ela se vê numa situação dessa de ter se aproveitado, digamos assim, de trabalho escravo, o que eles costumam alegar? Desconhecimento? Desconhecimento é a primeira coisa, e são duas coisas muito recorrentes. É assim, eu não sabia que isso acontecia, e na sequência é romper o contrato com essa empresa de pequeno e médio porte. E aí que mora o grande problema, porque ela lava as mãos, fala, já rompi meu contrato, eu não contrato mais. Só que se essa pequena ou média empresa, a produção era 98%, 100% destinado, o que a gente vê? Essa empresa sem capacidade econômica e sem patrimônio para poder pagar o que ela está devendo para esses trabalhadores. E não saber não tira a responsabilidade, né? Não, a gente tem inclusive uma teoria do direito que é super interessante, que chama teoria da cegueira deliberada ou teoria do avestruz, né? Porque naquela simbologia de que o avestruz, quando vê o problema, ele enfia a cabeça para debaixo da terra e deixa passar como se não estivesse acontecendo. E o que diz a teoria é que uma empresa, líder da cadeia produtiva, ela não pode alegar, né, que ela não sabia, desconhecimento daquela prática, pois cabia a ela fiscalizar e saber o que está acontecendo em todas as suas etapas produtivas. E aí, diante de todos esses gargalos, é que surge essa sensação de impunidade que se tem, né? De não ver que o Jorge que a gente ouviu aí está sempre batendo nessa tecla, que a gente não vê ninguém preso. E ele falou também de uma questão importante, que é das indenizações, o quão baixas elas são quando os empregadores são responsabilizados. Vamos ouvir de novo um trechinho da fala dele, do Jorge Ferreira dos Santos. Gente, mas não dá uma mala desviada da Azul a pessoa receber 25, 30 mil reais de indenização por dano moral. E um crime de trabalho escravo, nos TACs, a gente assistir indenização de 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, ou seja, parece que a nossa dignidade vale menos do que uma mala desviada numa empresa aérea. Bom, então vamos lá. A gente constatou isso, que de fato as indenizações no direito consumerista tendem a ser maiores do que a indenização na Justiça do Trabalho pelo crime de trabalho escravo. Via de regra, as indenizações duram em torno de 3 mil reais, de 3 a 6 mil reais seria um parâmetro na Justiça do Trabalho
para condições análogas à escravidão, que é baixíssimo, muito baixo, né? A gente já sabe que mala perdida, extraviada hoje em dia já não dá mais 25 mil, né? Estamos aí em torno de 9, 10 mil, mas ainda é um padrão maior do que o do trabalhador, o que diz muito sobre a sociedade do consumo no qual nós estamos inseridos, né? A gente, enquanto consumidor, vale muito mais do que a gente, enquanto trabalhador, embora sejam os trabalhadores que sustentam toda a sociedade. Bom, o que acontece com esse trabalhador, né? Quando ele é resgatado, ele tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego resgate. Então, pelo menos por 3 meses, ele tem essa inserção, né, dentro do sistema de assistência social. Tem direito também a receber todas as verbas trabalhistas, a assinatura da carteira. Ele volta para casa, o empregador é obrigado a, digamos, devolvê-lo para o município ou fazê-lo retornar em segurança para o município de origem. Ele pode vir a receber uma indenização por dano moral individual, mas nós estamos falando aqui de 3 a 6 mil reais, o que é muito pouco, a gente sabe que rapidinho acaba. E aí a gente vê o fenômeno que, infelizmente, eu acho que é o principal gargalo hoje do trabalho em condições análogas à escravidão no Brasil, que é o pós-resgate e a ausência de políticas públicas efetivas para que esse trabalhador, né, fixe no seu território novamente e não precise sair de lá em busca de qualquer trabalho, inclusive um que o submeta à condição análoga à escravidão. E existe, inclusive, essa sensação de que era melhor ter ficado lá, assim, essa coisa da vítima, de não se ver tão vítima assim? Com certeza. A gente tem, inclusive, um caso, que é um caso dos mais emblemáticos que a gente teve nesses 10 anos de existência da clínica, de 3 trabalhadores que vieram do interior do Maranhão, 2 do Maranhão, 2 do Piauí e 1 do Piauí, e eles não tinham sequer dinheiro para voltar para casa. Não houve uma negociação com esse empregador, enfim, as coisas demoraram um pouco para se desenrolar. Eles chegaram a ficar numa situação de insegurança alimentar, ou seja, de passar fome mesmo, né? Porque o seguro-desemprego atrasou e não conseguia receber, e a gente ouviu deles que eles estavam aceitando um emprego para voltar para a situação de condição análoga à escravidão, já que eles não estavam conseguindo receber as parcelas ali, né, de modo mais rápido. Eles iam acabar aceitando. Isso chama desespero, né, doutora Lívia? E desesperança também, né? Eu acrescentaria um desespero misturado a uma desesperança. Eu tô me lembrando aqui, até uma desembargadora falou numa audiência da Assembleia também, a Juliana Vignoli, que ela presenciou em um resgate justamente isso, a dificuldade das pessoas se reconhecerem nesse papel de vítima. Vamos ouvir? Que eu via as pessoas comendo comida estragada, a água podre, dormindo dentro de fornos. Tinha gente chorando quando foi resgatado, pedindo desculpa para os fazendeiros. Isso é o retrato dessa desesperança, né? Dessa desespero e dessa falta de consciência também. Eu acho que uma falta dos de consciência direitos, que é resultado do que a gente vê do perfil desses trabalhadores, que é uma falta de educação no sentido amplo, né? Eu não sei quais são os meus direitos, eu não me reconheço enquanto cidadão, porque a sociedade nunca me permitiu ser pertencente a ela. Então, eles não tiveram acesso a nada, né? Não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao saneamento básico, não tiveram acesso à saúde, e eles só conhecem esse meio de vida. Então, eles normalizam aquela situação, porque para eles não há no horizonte outra perspectiva. Então, eles não conseguem se reconhecer como vítima, até porque a gente, enquanto sociedade, está falhando em apresentar para eles outros horizontes. Eu ia até entrar nisso, doutora Lívia, é que a gente vive um momento também de precarização do trabalho, que as pessoas trabalhando cada vez mais horas, com a renda pressionada, com poucos direitos. Esse contexto também acaba fazendo com que as pessoas não consigam delimitar direito quando estão sendo exploradas e quando estão sendo violadas do ponto de vista do trabalho escravo? Com certeza. Muitas dessas pessoas não têm documentos, gente, né? Não tem uma carteira de trabalho, nunca tiveram. Às vezes não tem nenhum documento de identidade, não tem um registro civil, e vão para lá, não sabem que tem que ter carteira assinada, 13º, férias mais um terço. Pode parecer irreal pra gente, mas isso é parte da realidade do nosso país. Muita gente sequer sabe que tem esse direito. E aí, quando oferecem para ela ganhar, sei lá, R$50 na panha do café por dia, elas vão. E aí, se chega lá e o fazendeiro fala, mas na verdade é o seguinte, esses R$50 eu tenho que descontar de você a água que você bebeu, a comida que você comeu, o alojamento que você tá.
ela fica achando que aquilo ali é o normal. É assim, por quê? Foi com o pai dele, foi com o avô, foi com o bisavô, um círculo vicioso naquele sentido. E aí, no final do mês, né, a pessoa vira para ela, o fazendeiro, o empregador, o gato, que seja, olha, no final das contas, na verdade, você está me devendo, né, que é a espécie da servidão por dívida. E essa pessoa, a gente já cansou de escutar também uma fala que eu acho que é muito impactante, que é assim, doutora, eu não posso sair daqui enquanto eu não pagar minha dívida, porque eu posso ser pobre, posso não ter nada, mas eu tenho minha honra e meu nome. E isso a gente está falando de trabalho no campo, de fazendas, de colheitas. Agora, quando a gente vai para dentro da casa das pessoas, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, doutora Lívia, do trabalho doméstico, que é uma outra chaga, né, do trabalho análogo à escravidão. E aí, ao contrário desse perfil masculino, é muito feminino, né? São, em sua maioria, mulheres empregadas domésticas, e a gente está vendo muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão no ambiente doméstico. O desafio fica maior ainda? Muito maior. A gente já falou aqui mais cedo que o trabalho escravo tem cor. No caso do trabalho escravo doméstico, além de ter cor, ele tem gênero. Então, né, são principalmente mulheres pretas e pardas, com baixo índice de escolaridade, também vinda de cidades, né, com baixo índice de desenvolvimento humano. A gente fez uma pesquisa na clínica que a gente analisou todos os casos de trabalho escravo doméstico no Brasil, e a gente constatou uma diferença que eu acho que é uma diferença extremamente relevante. No trabalho escravo como um todo, né, a gente está falando de meses, de um período da safra, de um período de colheita, às vezes anos. No caso do trabalho escravo doméstico, a gente identificou a média de 26 anos de submissão dessas pessoas ao trabalho escravo doméstico. É uma vida inteira. Eu falo com os meus alunos, é mais do que a vida deles, né? Porque eu dou aula para os meninos que têm 20 e poucos anos. Eu falo, você imagina que a pessoa, você já nasceu, já cresceu, já veio para a faculdade, está aqui discutindo as leis, e essa pessoa ainda continua sendo escravizada. E na grande maioria das vezes, elas são meninas ou, né, jovens, adolescentes, quando são retiradas da sua casa ou dadas pela própria família para outrem com a promessa de uma vida melhor. E eu acho muito importante dizer, do ladinho do artigo 149, a gente tem o 149A, que fala sobre tráfico de pessoas. E o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, eles são crimes que coexistem. A gente está falando aqui o tempo todo de pessoas que migraram, e o problema maior que a gente tem é de migração interna no nosso país. Então, meninas que vêm de outros estados, de outras cidades de outras mesmo. cidades. Vamos colocar aqui em Belo Horizonte mesmo. A gente teve um caso também, né, de uma senhora aqui na região metropolitana de Minas Gerais, que ficou durante 40 anos. Ela era da onde? Do interior de Minas. Quando os pais faleceram, uma dona, que era professora de uma escola pública, ofereceu para ela para trazê-la para Belo Horizonte. Sim. Nunca assinou a carteira, nunca pagou um dinheiro, e nisso se passaram 40 anos com essa pessoa vivendo naquela casa, sendo submetida à condição análoga à escravidão. E quando a fiscalização chegou, o que a gente escutou dessa pessoa é que ela achava que ela era quase da família. Sempre essa expressão, né, quase da família. E aí fica claro que isso é uma falsa promessa. Tá lá, né, o artigo 149A fala de 8 verbos, 5 meios e 5 finalidades. Então, né, um dos verbos seria, por exemplo, aliciar. Aliciar, um dos meios é mediante falsa promessa, coação ou coerção. A falsa promessa está clara aí, né? Se aliciou uma mãe a entregar uma filha com a falsa promessa de uma condição de vida melhor. E aí a gente tem 5 fins. Para fins de exploração laboral, que é o caso, para fins de servidão, para fins de exploração sexual, órgãos, doação de órgãos ou de casamento forçado. Então, assim, a gente vê que o trabalho escravo, ele mora ao lado do tráfico de pessoas. São, na verdade, então a gente está falando, né, nem só de um crime, a gente está falando de 2 crimes. E no caso do trabalho escravo doméstico, é quase impossível a gente ter um crime de trabalho escravo doméstico que não foi acompanhado de um tráfico de pessoas. Eu fiquei pensando agora aqui também, doutora, com relação ao papel de dois entes nessa questão. Um é da própria sociedade. A sociedade tem instrumentos e condições de denunciar situações como essa, que é uma situação doméstica ali, está muito interna, mas sei lá, eu posso ser vizinho de uma situação que está meio evidente, se eu posso denunciar, e se o poder público está assim, capacitado e está em condições de dar respostas efetivas para enfrentar, para combater esse tipo de situação.
Bom, primeira coisa, né, o trabalho escravo doméstico, ele tem uma linha do tempo, né, e uma régua de números de resgate que evidencia muito o papel da sociedade e o papel de vocês também, enquanto mídia e de disseminação das notícias. O primeiro caso de trabalho escravo doméstico no Brasil de resgate é de 2017, no município de Rubim, interior de Minas Gerais. É muito recente, né? E aí eu te pergunto, você acha que é possível a gente dizer que não tinha trabalho escravo doméstico até 2017? É evidente que não. Aí em 2017 a gente teve 3 casos, 2018 a gente também ficava 3, 4, até 2020 o máximo que a gente tinha por ano eram 5 casos de trabalho escravo doméstico, muito pouco. Em 2020 a gente tem um caso emblemático também daqui de Minas Gerais, que é o caso da Madalena Gordiano, de Patos de Minas, que ganhou todas as mídias, ganhou as mídias nacionais e internacionais, e isso gerou o efeito Madalena. Só um parênteses para lembrar as pessoas, é uma menina que chegou com 8 anos, né, na casa e foi resgatada, acho que 39? Com 38. Foram 38 anos. Foram 30 anos de trabalho escravo doméstico e ela foi passada, né, como se ela fosse um bem da mãe para o filho. Então, quando a fiscalização chegou, ela já estava com o filho, que era professor universitário. E, se não me engano, foi um vizinho que chamou a atenção porque ela estava pedindo sabonete, não era isso? Exatamente. Ela bateu na casa dessa senhora, aos 8 anos de idade, para pedir pão. Essa senhora era diretora de uma escola pública da região, falou, não, eu vou te dar muito mais do que pão, vem para cá que eu vou te dar educação. Com 6 meses que ela estava lá, ela deixou a Madalena largar a escola, porque ela falou que para Madalena a educação não servia de nada. Impressionantemente, os 3 filhos dela estudaram, fizeram mestrado e doutorado, mas, né, para a Madalena, que era só quase da família, a educação não era necessária. E foi com esses parcos conhecimentos, pra gente ver o tanto que a educação é transformadora, né? E é importante. Foi com os parcos conhecimentos de letramento que ela teve antes de ser escravizada que ela conseguiu pedir a liberdade. Porque ela começou a mandar bilhetinhos pros vizinhos pedindo alimentos, sabonete, shampoo. E os vizinhos começaram a desconfiar. Olha, tem alguma coisa estranha nessa história. Por que ela tá pedindo isso? E aí, quando descobriram, ela, né, foi essa situação toda por mais de 30 anos. Bom, e aí o caso da Madalena já era isso, né? Um efeito cascata, um aumento de 54 vezes no número de denúncia, e de 2021 para frente, o mínimo que a gente teve de resgatados foi 30 pessoas. Então a gente sai de 3 para 30. É muito grande. E a sociedade passa a entender que, na verdade, naquela briga ali tem que meter a colher. É aí que a gente precisa prestar atenção ao que é estranho mesmo, né, doutora Lívia? O que não parece ser direito na casa do vizinho, né? Sim. E às vezes nas nossas próprias casas tem 2 denúncias muito emblemáticas de pessoas de dentro da família que, ao verem o caso da Madalena, depois teve aquele podcast também do Chico Felice, de A Mulher da Casa Abandonada, que no mês seguinte teve um aumento de denúncias. Tenho certeza que também depois, né, do podcast aqui vai ter um aumento de denúncias, e a gente quer mais que tenha mesmo, de pessoas que falaram, olha, na casa da minha tia tem uma mulher negra que trabalha lá desde sempre e, olha, nunca tinha pensado sobre isso. Ela e teve um caso de uma neta denunciando a avó, que a avó escravizava uma mulher negra desde sempre, desde que ela se entendia como gente. Então, não só o vizinho, mas como a gente colocar a mão na nossa própria consciência e analisar a nossa própria árvore genealógica, porque muito provavelmente nas nossas casas, né, em algum momento, a gente já conviveu com alguma dessas filhas de criação que, na verdade, nunca foram filhas. E aí, doutora Lívia, tem uma questão cultural forte que não abandona parte desse empregador, que se sente ainda quase que num papel escravocrata mesmo, e inclusive usar de violência. Esse caso recente do Maranhão, em que a patroa bateu na empregada por suspeitar que ela tinha roubado um anel. A gente separou um trechinho da entrevista que essa vítima deu para a TV Record, a Samara Regina, de doer, mas a gente precisa parar para pensar nela também. Vamos ouvir? Eu sofri socos, murros, empurrões, eles ficavam me ameaçando, dizendo que era para dizer logo onde estava o anel. Continuei procurando e achei o anel no cesto de roupa suja. Eu continuei sendo agredida, ela disse que eu tinha escondido o anel para roubar depois.
É estarrecedor, né, doutora Lívia? É o fim da humanidade quase, né, gente? Porque você pensar que em pleno século XXI as pessoas ainda se sentem no direito, né, de tratar outras como, eu não sei nem falar como, porque isso não é nem objeto, né, em que a gente cuida melhor dos nossos objetos do que essa mulher cuida da pessoa que está zelando pela casa dela. Isso é um verdadeiro, assim, despautério, e é uma continuidade do que você bem disse, né, daquela coisa da casa grande e da senzala, que aquela pessoa me pertence e que eu posso fazer dela o que eu bem quiser. E não por acaso era uma mulher branca e uma mulher negra. Uma repetição dessa história que a gente vê, infelizmente, desde o período do Brasil colonial. E aí, doutora Lívia, nesse sentido de quebrar também a naturalização dessa exploração, dessa cultura, existem medidas interessantes, como que a Assembleia aprovou recentemente, uma lei que proíbe homenagens a quem praticou trabalho escravo no Estado, entre outras violações de direitos humanos, né? Seja em vias públicas, prédios públicos, etc. Uma das autoras dessa lei é a deputada Andréa de Jesus, do PT, e ela falou da importância disso no campo simbólico. Vamos ouvir. E é também didático, né? No estado de Minas Gerais ainda há um número grande de pessoas sendo escravizadas. Essa reprodução e essa naturalização precisa ser rompida e começa pelo ponto de vista simbólico, pelos nomes, pelas palavras, é isso. Por aí, e já que vocês bem lembraram do projeto de lei da Casa, né, da Assembleia, tem um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia para garantir que imóveis que sejam, nos quais as pessoas vítimas de trabalho escravo doméstico tenham sido escravizadas, possam ser passados para essas vítimas como parte da indenização e não haja incidência de TCD. Esse caso que eu contei aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o caso da Dona Maria, é um caso público, então eu posso, né, falar do nome dela, a gente conseguiu, né, e quando eu falo a gente, a clínica assessorando juridicamente de forma gratuita, que a Dona Maria ficasse com a casa, que era o maior sonho dela, era continuar morando e se apossar da casa onde ela tinha sido escravizada durante 40 anos. Ela ficou com a casa, mas a gente tinha um entrave do ITCD. A gente conseguiu, via parecer da Advocacia Geral do Estado, um parecer favorável, isentando a Dona Maria do pagamento dessa tributação, porque, afinal de contas, o Estado, de alguma forma, tem que ser responsabilizado por uma prática que ele acabou permitindo, né, que acontecesse. E, a partir disso, é um projeto de lei de iniciativa do deputado Betão, o projeto está em tramitação desde 2023, para que a gente não precisa mais ser casuístico, né, em cada caso concreto pedir, mas que em todos os casos haja essa isenção de ITCD. Falando sobre legislações, tanto em tramitação quanto leis já aprovadas, a gente teve aqui em 2021 uma lei que impede o Estado de contratar empresas cujo sócio majoritário ou administrador tenha condenação definitiva por trabalho análogo à escravidão. Isso já virou lei lá em 2021. Temos também aqui uma lei do ano de 2025, né, que proibindo repasses de recursos de fundos públicos estaduais para empresas que estejam incluídas em cadastro oficial de empregadores flagrados explorando trabalho escravo. Essas duas leis são de autoria do deputado Cristiano Silveira, do PT. E outros projetos em tramitação, temos aqui um para punir estabelecimentos que comercializem produtos ligados a cadeias produtivas com uso de trabalho escravo, podendo suspender ou cancelar a inscrição estadual desses estabelecimentos, e ainda um que autoriza o Estado a adotar iniciativas de acolhimento institucional para vítimas de trabalho em condição análoga a de escravo. Então são discussões que estão postas aqui dentro da Assembleia também, algumas já viraram leis e outras que ainda estão nesse movimento de passar pelas comissões, de aprimoramentos aí dos debates em torno dessas questões. E eu não sei que tem uma também, que não sei qual que é o andamento certo, mas para ter uma semana de conscientização nas escolas, tornando obrigatório nas escolas do estado de Minas Gerais, uma conscientização sobre o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, que eu considero de extrema relevância também, porque é conscientizando esses jovens, tornando eles, investir no futuro dessa consciência, né? Dessa consciência, para que eles possam não só denunciar, mas também não serem vítimas e caírem na armadilha. E além da gente ficar atento ao que acontece, né, nas nossas famílias, na porta ao lado, também nas empresas das quais a gente consome produtos e serviços, né, doutora Lívia? Porque a gente vê frequentemente empresas com indústrias, quer dizer, a escravidão
no meio urbano, e a gente pode também fazer a nossa parte não consumindo esses produtos, né? Com certeza. Inclusive, agora em 2026, a gente viu 3 operações grandes aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo marcas famosas de roupas, muito caras, inclusive, que submetiam os trabalhadores a condições análogas à escravidão. Acho que a sociedade tem que devolver a altura, né? E não comprar, e a gente pelo menos fazer a nossa parte nesse sentido. Bora então, né, gente, fazer a nossa parte. Professora Lívia, muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a participação, fica o convite a todos para conhecer o trabalho da clínica de trabalho escravo. A universidade pública é nossa, né, é de todos nós, é de todos vocês. Então a gente espera aí que quem precise acesse a gente, quem tenha curiosidade acesse todas as nossas pesquisas, tudo que eu falei aqui está disponível de forma gratuita no nosso site, no nosso Instagram. E fica o convite para um dia vocês irem lá conhecer, a gente tomar um cafezinho com pão de queijo sem trabalho escravo. Vai ser um prazer. Obrigado, doutora Lívia. Essa edição do Politiza termina aqui. Todos os episódios estão no portal da Assembleia e também nas principais plataformas de podcast. Eu sou Heitor Peixoto. E eu sou Graziele Mendes. A gente te espera no próximo episódio. Até lá. Essa edição do Politiza termina aqui. Todos os episódios do nosso podcast estão no almg.gov.br/rádio e também no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e também no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Eu sou Graziele Mendes, apresentei esse episódio junto com o Heitor Peixoto, fiz produção e roteiro, a sonorização é de Luciano Moraes, a revisão geral de Rosângela Rabelo e a identidade visual de Clarice Maia. Até a próxima! Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.